Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos fazer hoje a correção da prova. Só para lembrar, na agenda de vocês pode ser que não tenha correção de prova. Que pode ser não vai ter, porque eu que resolvi antecipar a correção da prova. Qual o objetivo? Para a gente finalizar o conteúdo, para a gente não ter que misturar o nosso conteúdo. Então a gente encerra aqui esse conteúdo e nas próximas aulas a gente vai dando continuidade ao conteúdo programado, tá certo? Mas lá na agenda, tia Juliana, tem umas questões que foram passadas. A gente também não faz sim. O que vai mudar é a aula em vídeo, que seria conteúdo e agora vai ser correção da prova, tá bom? Então não tem problema, fica aí tranquilo, de boa, que vai dar certo. Só faça a atividade da agenda, a atividade proposta lá da agenda, tá bom? Vamos pra cá, pra prova. A prova de vocês foi linda, né? A prova de vocês tá uma delicinha. Vou colocar aqui o ponteiro pra gente brincar agora. Correção maravilhosa, a prova dessa aqui foi um presente. Então vamos, primeira questão. Durante os séculos XVI e século XVIII ocorreu em grande parte da Europa um processo de fortalecimento dos governos das monarquias nacionais. Esse processo resultou no chamado absolutismo monárquico, a autoridade do rei, tornou-se a fonte suprema dos poderes do Estado. Em nome do soberano, o poder exercido pelos diversos membros do governo. Vários teóricos elaboraram argumentos que justificavam o absolutismo. Dentre eles destacam-se quem? A gente está falando aí do poder do absolutismo, né? Como foi feito a justificativa, a legitimidade para esses poderes serem estabelecidos. Como é que vai alguém acreditar que o rei é uma representação de Deus na Terra? Então, os teóricos tiveram esse papel de justificar, de explicar o porquê e para quê. Então, dentre esses aí, a gente vai lembrar que nós estudamos Thomas Hobbes, que dizia o egoísmo, o homem é dotado de egoísmo por natureza, a condição da natureza humana, e o Rousseau, e o Jean-Jacques Rousseau, que dizia que não, pensamentos aí contrários. Já o Rousseau dizia que não, que o homem nascia bom, que era em sua convivência na sociedade que ele se tornava aí com as características não tão positivas, né? Então, primeira questão, o item correto, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Segunda questão, a gente já vai falar de que modo podemos afirmar que a política não é uma coisa afastada de nós, que ela está presente em nosso cotidiano. Então, é para repensar o nosso papel e a política, né? Todas essas questões são relacionadas a modelos políticos. Então, a política está presente, mesmo usando algumas pessoas usando de argumentos que não gostam da política, mas a política se reflete na nossa vida das mais diversas formas. Então, o que é decidido, eu não gosto de fulano, cicrano, beltrano que está na política, por isso eu não vou entender. Então, essa é uma questão, um posicionamento que deve ser revisto. Por quê? Porque as decisões que estão sendo tomadas na política, elas podem definir o futuro de alguém. O futuro não, pode não, define o nosso futuro, a nossa sociedade, define a saúde, define a educação, define toda a sociedade, o andamento da sociedade. Então, é necessário que a gente estude política, é necessário que a gente entenda política e que a gente desconstrua essa ideia de que essa negatividade que envolve a política, porque toda essa negatividade que às vezes envolve a política nos afasta. E aí a gente estuda política para a gente cada vez mais se aproximar, para entender o nosso papel dentro dela e assim compreender a sociedade, tomar decisões em relação à política, exercer a nossa cidadania de uma forma mais madura, de uma forma mais baseada mais em pesquisas, em análise, e não de uma forma superficial e que nos distancie dessas questões, tá certo? Terceira questão, comente a definição de Aristóteles: o homem é um animal político. Então, o que ele fala é que, basicamente, querendo ou não, você está nesse contexto. Então, eu não gosto, mas o que for a decisão que for tomada vai influenciar na sua vida. Então, é melhor que você se intere da melhor forma, seja
tendo conhecimento, seja não participando de uma forma alienada, porque as consequências, os impactos são extremamente sérios. Então a gente observa isso todos os dias. Historicamente, então, falando, a gente tem consciência, é necessário amadurecer nossa sensibilidade política para que a gente compreenda as consequências. Então, querendo ou não, todos nós somos animais políticos. A política é necessária. A política, ela é presente na nossa vida, queira ou não. Então, terceira questão. Descreva a diferença existente entre a concepção de Thomas Hobbes e a Rousseau em relação ao Estado. Então, para Hobbes, o Estado, a soberania deveria estar na mão do rei. O rei é soberano. Para Rousseau, não. Para Rousseau, o soberano, as decisões tomadas em relação ao Estado deveria ser em benefício do povo. O poder emana do povo. Então, essa é a diferença entre a concepção de Hobbes e Rousseau. Vamos para a quinta questão. Quinta questão, vamos falar de Hobbes. Hobbes dizia assim, que o homem era lobo do próprio homem. O que é que ele quer dizer? Quando Hobbes diz que o homem é lobo do próprio homem, ele está falando que o homem, ele é esse animal que coloca os seus interesses individuais acima dos interesses coletivos. E é por isso que ele vai falar da condição da natureza, que naturalmente o homem é dotado de um egoísmo, que é capaz de acabar com seu próprio grupo para atender os seus interesses individuais, né? Então, sobre isso, a gente vai vamos pro item aí que as outras são o item que o homem é capaz de agir como um predador da sua própria espécie, podendo ser cruel, vingativo e mau quando lhe for conveniente em seu estado de natureza. Vamos marcar aqui, de acordo com a nossa interpretação da frase, o item correto é o item C. Sexta questão. Entre os séculos XVI e século XVII, multiplicam-se autores e doutrinas para justificar e legitimar o Estado autoritário e o absolutismo moderno. Maquiavel, um dos teóricos da origem do Estado moderno, apontava em O Príncipe o desprezo pela lei moral que limitava a autoridade do governante. Beleza. Então, entre os livros criados aqui, Maquiavel ele vai escrever O Príncipe, essa obra que hoje nós temos em quadrinho. Acho que lá na biblioteca de vocês tem o Príncipe em quadrinho, bem legal, super sugiro. Então, é um desprezo pela lei moral. Então, por que acontece esse desprezo pela lei moral? Porque Maquiavel defende que a moral que o rei deve ter não é a moral do cidadão comum, porque a do rei, se exige alguns posicionamentos, vai ser exigido dele em alguns momentos atitudes que não se exige de um cidadão comum. Então, por isso que ele vai falar que a moral do rei deve ser uma moral ilimitada e diferenciada do cidadão comum. Então, sendo aqui entendida como item correto, o item A. Sétima questão. O Príncipe, de Maquiavel, atormentou a humanidade durante 4 séculos e continuará a atormentá-la. Entre as ideias de Maquiavel, que foram explicitadas durante o contexto da formação dos Estados Nacionais, se destaca o quê? A ideia que fez com que essa frase, é uma das frases que fez com que o termo maquiavélico se tornasse um adjetivo não tão positivo, né? Que os fins justificam os meios. Então ele fala assim, que o fato de tomar algumas decisões podem não ser entendidas de acordo com a moral nesse momento, mas que vai ser entendida para algo muito maior no final. Então ele fala, os fins justificam os meios. E a razão do Estado deve se sobrepor a tudo. Então, o interesse do Estado deve se sobrepor a tudo. E a representação do Estado, quem está à frente do Estado, no controle do Estado, é o monarca. Então, o item correto aqui, nós estamos falando que é o item A. Oitava questão. Rousseau construiu uma obra que se apresentou significativa para a afirmação do mundo moderno. Historicamente, contribuiu para refletir sobre a educação quando escreveu a obra Emílio. Seu livro, Rousseau, propõe o quê? O fim dos preconceitos, ressaltando a bondade humana, diferentemente dos outros teóricos, como o Thomas Hobbes, que eu falei para vocês.
E também o próprio Maquiavel, o Rousseau ele vai falar que o ser humano é bom, ele se torna ruim quando quando ele convive em sociedade e é exigido dele a necessidade de proteger a sua propriedade privada. Então é nesse sistema aí, nesse contexto, que a gente destaca como item correto o item B. Agora a gente vai falar do liberalismo e do liberalismo econômico, né? Liberalismo, os pensadores do liberalismo econômico, como Adam Smith, Malthus, entre outros, defendiam a intervenção. Não, eles não defendiam a intervenção, eles defendiam a não intervenção, no caso. O mercantilismo, pessoal aí, ó, estudando aí a crise de 29, viu? O Adam Smith, ele defendia a não intervenção. O liberalismo que a gente está estudando na crise de 29. Presta atenção, vamos ligar os conteúdos. O mercantilismo, eles não defendiam o mercantilismo. O mercantilismo é uma prática do absolutismo, então eles não defendiam. Socialização dos meios de produção também não era uma defesa deles. A liberdade para as atividades econômicas, isso mesmo, liberalismo. Então, nona questão, item D. Nona questão, item D. 10ª questão. A respeito do anarquismo. Vamos pra cá marcar o anarquismo. Acho que a gente terminou com... Não, a gente não coloquei, né, na prova, mas o Karl Marx e o socialismo utópico, o socialismo científico, né? Mas a gente concluiu aí com o anarquismo. A respeito do anarquismo, é correto afirmar que, como doutrina, defende a necessidade de eliminar qualquer forma de intervenção estatal. Epa, item correto. Então, eles acreditavam, a defesa desse do pensamento era justamente essa, do pensamento anarquista, que a intervenção estatal ele comprometeria a ideia de liberdade que era tão valorizada por eles. Então, a intervenção estatal era uma crítica feita e que deveria, segundo eles, ser eliminada. Meus queridos, a gente encerra por aqui nossa aula, correção da prova. Prova fácil, né? A prova que foi toda bem organizada nas explicações. Eu espero que vocês tenham tido bons resultados, espero que tenham compreendido bem o conteúdo e que tenham amadurecido os debates e os questionamentos em relação à participação política, porque todos esses conteúdos eles são formas de governos políticos, organizações políticas, estruturas políticas, para a gente fazer uma análise um pouco mais complexa sobre tudo isso, né? Sobre as formas de governos e políticos, enfim. A gente se encontra na próxima aula, fiquem bem e até lá.